E o que esperar do James Bond de Denis Villeneuve? Depois da vinheta, vamos falar sobre o agente secreto mais famoso do mundo. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de 007, James Bond, o próximo filme da franquia longeva do agente secreto 007 está em andamento, e andamento rápido. Desde que soubemos que os direitos de James Bond saíram das mãos da Barbara Broccoli, que já segura, a família dela segura esses direitos desde o início, desde os anos 60, e foi para as mãos da Amazon Prime, a coisa começou a andar muito rápido. A gente sabe que a Amazon Prime comprou o catálogo da MGM inteiro, então veio Rock, veio James Bond, e está trabalhando a franquia James Bond, quer tirar um cascalho, quer tirar uma graninha em cima da franquia. E mudanças serão feitas. E também anúncios foram feitos. Como a confirmação de Denis Villeneuve como diretor do próximo filme. É um ótimo diretor competente, sabe fazer boas cenas de ação, consegue segurar uma franquia que tem peso, que tem fanbase, que tem muita expectativa. Então eu acho um bom nome. Tem muita gente que preferiu o Nolan, queria ver o James Bond do Nolan. Nolan também é um ótimo diretor, mas eu tenho um pouco de pé atrás com a quantidade de realidade que o Nolan vai meter num James Bond, possível James Bond. Né? Que o Nolan gosta das paradas explicadas, gosta das paradas com contexto. Sei lá se seria o ideal pro James Bond, porque o James Bond tem que ter uma... Pra mim pelo menos, o James Bond tem que ter uma pitada de irrealidade. Tem que ter uma pitada de coisas surreais. Porque assim que fica maneiro. Tecnologia avançada, stunts, né, os feitos muito ousados, e eu acho que o Nolan faria, eu acho que, uma continuidade dos filmes do Daniel Craig, que trouxeram esse James Bond mais pé no chão. Então eu acho que para virar o Denis Villeneuve é uma boa, para contar uma história diferente. E é o que se espera. E além do diretor, Denis Villeneuve, nós temos 3 atores sendo cotados para o papel segundo a Variety. 3 atores. São eles: Jacob Elordi, que perdeu o papel pro David Corenswet de Superman, ficou nas finais ali e perdeu. Nós temos Harris Dickinson e, finalmente, Tom Holland. De acordo com a Variety, Tom Holland, o Homem-Aranha, está sendo considerado para o papel. Dos 3, eu sou francamente pelo Jacob Elordi. Eu acho que ele tem mais perfil do personagem. Os 3 são bons atores, não é por aí que eu quero fazer essa colocação, eu quero dizer só quem me agrada mais fisicamente no papel. Eu acho que o Elordi tem mais a ver com o que é descrito nos livros sobre James Bond. É claro que o que é descrito nos livros sobre James Bond pode não ser a intenção. Podem ir para o James Bond completamente diferente. Como foi feito com Daniel Craig, um James Bond loiro de olhos azuis. Isso não era descrito nos livros, inclusive deu polêmica na época, algo que eu sempre lembro aqui no canal. E agora a tendência, pelo que eu estou captando das notícias, é seguir com o James Bond mais clássico e não ir pro esculacho, sabe? James Bond mulher, James Bond negro, não vai ser por aí. Ainda não vai ser por aí. Isso vai rolar no futuro, mas ainda não vai ser. Parece que eles vão pro certo. Eles vão tentar fazer o James Bond mais próximo do clássico, dos livros, para não ter erro. Então, entre esses 3, o Jacob Elordi é o que mais se assemelha ao personagem, embora ele não seja propriamente britânico. Ele é australiano. E não seria a primeira vez que um australiano pegaria o papel, porque o George Lazenby, que pegou o papel de James Bond, pegou esse rabo de foguete depois do Sean Connery, ele era australiano e nem tinha background de ator, ele era um modelo. Mas agora podemos ter então mais um James Bond vindo de Down Under, né? Da Austrália, que foi colônia na Inglaterra, foi colonizada, né, pela Inglaterra. Então eu acho que seria a melhor escolha. A pior escolha para mim é o Tom Holland. Tom Holland não tem absolutamente nada a ver com James Bond. Vai ser muito difícil olhar pro Tom Holland e falar assim, caraca, James Bond. Vai ser muito difícil, vai ter que trabalhar muito esse cara. Principalmente porque ele ainda é o Homem-Aranha. Ele vai ser Homem-Aranha e James Bond ao mesmo tempo. Esquisito, esquisito. A franquia James Bond, ela não tem a tradição de escolher atores famosos, conhecidos, atores com nome e renome.
Entre os três, Tom Holland é o mais conhecido. Se a gente pegar o 007, ele é mais Superman do que Batman. Eu vou explicar. Para o papel de Superman é sempre escolhido um ator desconhecido. Assim foi com todos os Superman até hoje, desde do Christopher Reeve até o Colin Sweat. São atores que não são conhecidos do grande público. Para o Batman, ao contrário. Para o Batman é sempre escolhido um ator de renome. Aí você pode puxar lá do Michael Keaton até o Robert Pattinson, você vai ver que todos, Ben Affleck, o Val Kilmer, o George Clooney, todos eles tinham já uma fama como ator, inclusive prêmios. E aí, com o James Bond, a tradição era mais Superman. Atores desconhecidos para que eles se transformassem nesse personagem. Eles se transmutassem nesse ícone da cultura pop que é James Bond. Inclusive atrapalhando futuros projetos, no caso de muitos deles, que não conseguiram se descolar do papel do James Bond. Eu acho que o Sean Connery foi o único que conseguiu fazer coisas depois, variadas, após ser James Bond. Coisa que também acontece com o Superman, né? Muitas vezes os atores ficam presos no papel. E nesse caso agora, com essa mudança de produção, não está mais na mão da Barbara Broccoli, dos Broccoli, e está na mão agora da Amazon Prime, pode ser que essa escrita mude. E eles decidam ir com o James Bond famoso, um ator famoso. E aí poderia ser um espaço para outros aí que estão sendo especulados, até mesmo o Henry Cavill. Tem muita torcida para ele conseguir esse emprego aí de James Bond. Galera continua ali fixo na ideia de dar um emprego pro Henry Cavill. Mas temos esses três nomes aí, segundo a Variety. Eu acho esquisitíssimo. Parece coisa do My Time to Shine Hello, né? Tom Holland como James Bond. Isso é absolutamente nada a ver. Mas vamos ver o que vai dar no futuro. Podemos esperar então o James Bond mais puxar pro clássico. Eles estão procurando um ator por volta de 30 anos. Isso aí já tem informação. Eu gostaria muito que fosse um filme de época. Vou explicar por quê. Porque o James Bond foi escrito na década de 60, na década de 50, 60. Isso que eu acho que é um personagem que funciona melhor num ambiente anos 60, anos 70. Por isso que eu torço muito pro Quarteto Fantástico funcionar, porque pode começar uma tendência desses filmes aí, que são franquias antigas, deles fazerem o filme se passar na época que eles foram lançados, como o Quarteto Fantástico se passando na década de 60. Se o James Bond se passar na década de 60, eu acho que vai ficar muito legal. Principalmente porque ele vai continuar trabalhando para a Rainha da Inglaterra e não para o Rei da Inglaterra. Vai ficar muito esquisito. Serviço do Seu Majestade, né? Eu acho que a maior mudança de James Bond nesse momento é justamente isso, né? A Rainha da Inglaterra, pela primeira vez, não vai ser a referência do 007. Muito esquisito, mas tempos que mudam. O que você aposta? Um James Bond mais clássico ou um James Bond da nova geração, futuro, futurista, no século XXI? O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.